Fenômenos sem explicação fascinam os leigos e representam objeto de estudo para a ciência. Não são raros os casos em que ela consegue decifrar esses enigmas, mas há também ocasiões em que o conhecimento humano falha em explicar esses mistérios e deixa espaço para as mais diversas teorias. A seguir, confira uma seleção de casos intrigantes que demonstram que a ciência diz ter conseguido desvendar, e se gostar do vídeo, deixe seu like. As pedras que andam. Algumas destas pedras chegam a pesar 300 quilos, e o fato que intrigava os estudiosos é que estas pedras andam, deixando um rastro na Terra por dezenas de metros. Mas, desde que elas começaram a ser estudadas por cientistas, nos anos 1940, ninguém as havia visto se mover, e isso fez com que surgissem várias teorias para tentar explicar o fenômeno, algumas delas bastante exóticas, atribuindo seu movimento a campos de energia poderosos, ao magnetismo da Terra e até mesmo a extraterrestres. No entanto, um estudo publicado ano passado, na revista Plus One, diz que tudo começa quando a chuva produz uma capa de água sobre o terreno seco, criando um lago superficial, e que com o forte frio da noite, essa água se congela, formando uma capa de gelo de cerca de 3 a 6 milímetros na qual ficam presas as bases das rochas. Então no dia seguinte, quando o sol sai, o gelo começa a quebrar, criando placas de vários metros de largura que se deslocam com o vento. Assim, as pedras se movem sobre o barro, impulsionadas pelas placas de gelo, a uma velocidade de 2 a 5 metros por minuto, formando os famosos sulcos na Terra. O mistério do lago que apareceu no deserto do Saara. Localizado a 25 quilômetros da cidade de Gafsa, na Tunísia, ele surgiu num local onde antes só havia areia e pedras, fato nada comum. Muitos dizem ser obra divina, outros dizem ser uma armadilha do deserto e preferem ficar longe do local. Já para os geólogos, a explicação mais provável para a formação do lago é que um abalo sísmico tenha aberto uma fissura no leito rochoso, fazendo a água sob pressão subir para a superfície. Quando o lago foi descoberto, a água era transparente. No entanto, com o passar dos dias, houve a rápida proliferação de algas e a deixou esverdeada. Para os cientistas, isso indica que não há renovação da água. Se havia uma brecha que permitiu a passagem da água, ela já se fechou. E isso é muito perigoso, pois a água parada pode servir para a incubação de micro-organismos patogênicos, o que torna arriscado banhar-se no lago. Além disso, se abalos sísmicos abriram e fecharam a fissura, nada impede que isso aconteça novamente, arrastando tudo o que tiver no lago, inclusive os banhistas. Triângulo das Bermudas. Certamente você já ouviu alguma lenda que ronda o Triângulo das Bermudas. O local é tão famoso, pois foi cenário do desaparecimento de diversos navios e aviões ao longo do tempo. Esse cenário digno de um filme de suspense fica localizado entre Miami, Porto Rico e as Bermudas. Além disso, ele ganhou fama em 1945, quando 5 aviões da Marinha Americana sumiram de forma inexplicável. Os 39 milhões de metros quadrados de Oceano Atlântico que compõem o Triângulo das Bermudas já foram responsáveis por cerca de 100 desaparecimentos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, o relato mais antigo desse lugar misterioso foi feito por Cristóvão Colombo. Basicamente, ele afirmava que sua bússola apresentava mau funcionamento no local, apesar de haver uma razão científica para o que acontece nesse lugar tão misterioso. Não há consensos quanto a isso. Basicamente, para a maioria dos cientistas, a declinação magnética presente no perímetro mencionado seria o que explicaria o comportamento dos equipamentos de navegação, fazendo com que as pessoas guiadas por equipamentos eletrônicos fiquem navegando em círculos até não ter mais o que fazer. Cratera na Bósnia. Na noite de 16 de novembro de 2013, uma lagoa de 20 metros de diâmetro na cidade de Bósnia de Sanica foi engolida por um buraco. Sim, um buraco, que em 2 semanas, já havia alcançado 50 metros de largura e 30 metros de profundidade.
Este é o terceiro buraco de grandes dimensões que surge desde 2008 na cidade. Segundo os especialistas, a depressão cresce devido à atividade das águas subterrâneas e às mudanças tectônicas no subsolo em região de terreno kárstico e rico em águas, causando a abertura de crateras na superfície. Portal de Plutão. Na mitologia greco-romana acreditava-se que esse lugar misterioso era um templo ao deus Plutão, conhecido como deus da morte. Por isso tantas mortes eram atribuídas ao local. Contudo, pesquisadores descobriram, em 1965, que o mito tinha um fundo científico. Isso porque, no lugar há uma alta concentração de dióxido de carbono. Por isso, animais e pessoas que passavam a noite no local acabavam morrendo, por causa da grande quantidade dessa substância. No entanto, durante o Sol, o mesmo fenômeno não acontece. A explicação para isso é porque o Sol dissipa o dióxido de carbono, assim tornando esse local por muito tempo um dos lugares mais misteriosos do mundo. O Poço do Dinheiro de Oak Island. Tudo começou quando um jovem chamado Daniel descobriu uma depressão no solo da ilha de Oak Island. Isso aconteceu em 1795, mas só 8 anos depois o rapaz e um grupo de amigos retornaram ao local para explorá-lo. Então cavaram o que seria conhecido como Poço do Dinheiro. 3 metros abaixo, encontraram uma plataforma de madeira cortada, encaixada nas laterais da cova. Uma segunda plataforma estava a 6 metros de profundidade e apresentava camadas de massa, carvão ou fibras de coco. A maior descoberta foi feita a 30 metros de profundidade, pois encontraram uma pedra retangular com inscrições estranhas que, quando traduzida, dizia: 40 pés abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. No entanto, no dia seguinte todo o poço foi coberto por água e desabou tudo, não podendo mais ser escavado. De lá para cá, mais e mais excursões buscaram encontrar o tesouro e outros 4 homens morreram, causando ainda mais curiosidade a respeito do poço. Uma pesquisa conduzida pelo geólogo marinho Gordon Fader explica que Oak Island abrigava um centro industrial britânico secreto, e que o Poço de Dinheiro é na verdade fruto de uma característica geológica natural da ilha propensa a construir sumidouros naturais que os britânicos usavam como forno para produzir alcatrão e breu para revestir seus navios. No entanto, muitos dizem que essa explicação é uma forma encontrada para afastar os aventureiros para assim não ser revelado a verdade. Agradecemos a todos que dedicaram um pouco do seu precioso tempo para assistir a nosso vídeo. Até a próxima, e muito obrigado!